Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lúbia Cassani, profissional de Educação Física, e este é o Eduardo. Olá pessoal, eu sou Eduardo, psicólogo, trabalho com crianças e adolescentes também. A gente vai conversar sobre o cuidando de quem cuida. O cuidado dos pais com as crianças com alguma necessidade especial. Vamos começar? Vamos. Bom, trabalhar com famílias atípicas tem uma série de etapas que a família acaba passando, desde a notícia de que seu filho não é aquilo que eles esperavam, até mesmo um processo de busca de uma nova identidade a partir do nascimento de uma criança atípica, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, para a gente começar, quando a gente recebe a notícia, né, como a família recebe a notícia que seu filho não é aquilo que é esperado, como todo processo de perda, a gente tem o luto. O luto daquele filho que era idealizado, aquele filho perfeito, né, aquele filho que estaria dentro das expectativas daquela família. Então, quando recebe a notícia na gestação ou após o nascimento, a família precisa de um tempo para absorver essa informação. Ela precisa de um acolhimento para que ela compreenda que, apesar de não ser aquele filho idealizado, continua sendo um filho. Continua sendo um ser dependente de amor parental, dependente do pai ou do cuidador. Então é importante dar esse tempo para que a família ela consiga absorver a notícia, porque às vezes existe um afastamento do pai e da mãe, e aquela criança fica naquele momento de desamparo emocional. Então a gente precisa ter um olhar de acolhimento para respeitar esse tempo que aquela família precisa para viver com o luto, até que haja uma aceitação dessa realidade na família. Eduardo, o que eu vejo também como comum hoje em dia é que tardiamente a descoberta do diagnóstico de algum campo do desenvolvimento infantil da criança com algum atraso, alguma necessidade especial de cuidado e tratamento, chega depois dos 9 anos ou na adolescência. Esse período também é comum com que os pais sintam de forma até diferente, o pai e a mãe, o seu processo e esse equilíbrio, né? Às vezes a mãe acolhe com mais facilidade ou com mais agilidade, às vezes é o contrário, às vezes é a avó. Então cada família tem um time, né? Aguardar o diagnóstico é um período de angústia que traz um pouco para os pais, porque eles querem uma definição do que e como eles precisam lidar com a situação. Contudo, se nós anteciparmos e termos um diagnóstico precoce, a gente também pode gerar angústia para a família, porque imagina você ter um diagnóstico de uma doença A e de repente ela se transforma numa doença B. Então você vai viver um novo luto, da reconstrução de uma nova idealização. Às vezes eu recebi um diagnóstico de que meu filho tinha TDAH e depois se descobre que na verdade era autismo. Então você se reconstruiu para um diagnóstico e depois seu filho tem um outro diagnóstico. Não é tão crítico como o da criança idealizada perfeitamente, depois da criança atípica, mas também é um processo. Então a gente toma muito cuidado porque existem comportamentos na primeira infância que se assemelham muito com alguns sintomas de algumas doenças. Então a gente precisa ter um tempo de amadurecimento cognitivo também para que a gente não tenha um diagnóstico precoce. E aí a gente precisa muito da parceria de outras áreas, né, como a psiquiatria, a neuro, o pediatra, para que a gente consiga fazer isso no tempo correto. Exato. Em ambiente escolar também acontece alguma identificação do educador, do profissional de educação física ou de qualquer outro profissional da educação, da necessidade de uma atenção especial para determinados alunos. E isso é sugerido com que a equipe pedagógica e também os pais tenham a consciência de que é preciso um cuidado especializado ali para desenvolver melhor a criança em qualquer idade, né? Perfeito. E depois desse processo de aceitação e de adaptação à nova família, a família atípica ela tem
uma questão onde ela é reconhecida apenas a partir do diagnóstico da criança. Você é a mãe do fulano, você é o pai do ciclano, você é a avó do fulano. O sintoma da criança, ela acaba sendo a referência para os pais. E quando você vai falar com uma mãe numa sessão, ou até mesmo na escola, você é a mãe da fulaninha, né, que tem autismo, você é a mãe de ciclaninho, que tem TDAH. E os pais vão ali se diluindo ali a sua própria identidade no sintoma, no diagnóstico, na questão da criança. E durante muitos anos, aqueles pais, eles vivem em função realmente da atipicidade da criança. Então, chega um momento de que aqueles pais se perdem de si mesmos. Eles vivem em função da atipicidade. Então, a gente precisa também ter um olhar de reconstrução. A mãe, ela tinha uma identidade antes de ser mãe. E essa identidade, ela continua existindo. Então, a gente precisa resgatar esse pai, porque senão ela e a criança se misturam no sintoma e ela passa a fazer parte do sintoma. Se a gente consegue resgatá-la daquele lugar, ela consegue então exercer o seu papel parental e não só um papel às vezes de cuidador. Eu sou o cuidador do meu filho, eu sou a enfermeira do meu filho, eu sou o médico do meu filho. Então a gente precisa trazê-los de volta na sua identidade. Não, eu sou mãe, eu tenho uma profissão, eu cuido do meu filho também como prioridade, mas eu sou um ser mais complexo e mais completo do que simplesmente um cuidador. Isso aí. Eu vejo muito no relato de amigas e familiares de crianças atípicas, o tamanho da necessidade de tempo, de energia, e elas se sentem às vezes não amparadas por familiares, por amigos, por organizações de empresa, pelas necessidades diferentes de uma mãe com criança que não tenha algum cuidado especializado assim. E elas se sentem extremamente esgotadas emocionalmente falando. Causa algumas questões relacionadas à própria saúde delas, elas se deixam de dar atenção a si próprias como mulher, como pessoa. Isso também acontece com os pais, com os avós que ajudam nesse cuidado. E eu queria te perguntar, como profissional da saúde mental, que tipo de orientação que tu poderia passar para essas mães, para esses cuidadores, tomar esse cuidado próprio para poder cuidar melhor daquela criança? Dificilmente uma família que está dentro dessa realidade, ela consegue ter esse olhar para si mesmo sozinhos. É necessário, às vezes, de uma pessoa de olhar externo, um amigo que está acompanhando a família, uma outra família, um parente, para que eles consigam realmente sair desse lugar. Porque vai naturalizando um dia a dia, uma rotina, que para eles acaba sendo parte da vida como cotidiano. E se ninguém de fora, ou um profissional, conseguir falar, olha, é necessário você parar para cuidar também da sua saúde mental, cuidar do seu corpo, né? O puerpério, ele dura mais do que a medicina fala daquele período, o corpo se restabelecer. O puerpério de uma mulher pode durar até 2 anos. Então ela tem ali um tempo que o corpo dela já voltou ao normal, mas existem questões que para ela ela não olha no espelho, ela não consegue se ver mais. Ela se vira a mãe daquela criança. Independente se a família é atípica ou não, essa questão do resgate é necessário. E normalmente vem de alguém de fora, porque realmente ali dentro é mais difícil você sair daquele contexto. Bom, uma outra coisa importante com relação às famílias atípicas que a gente precisa pensar é que depois de um diagnóstico, todas as ações da criança passam a ser cristalizadas a partir do diagnóstico. Então, se eu tenho um filho autista, qualquer reação dele, eu começo a interpretar como reação do sintoma da doença. Ele está de birra, não, porque o autismo é assim mesmo, eles têm sensibilidade.
Às vezes a criança não quer participar daquela atividade porque ela realmente não quer participar da atividade. Não tem prazer por aquela coisa. Não quer. Exato. Então ela tá ali sendo uma criança como qualquer outra. Então a gente precisa evitar a cristalização do olhar, que é observar a criança apenas a partir do sintoma. Se ela não quer, se ela não gosta, não porque ela é assim mesmo. Porque assim, quando cristaliza, você impede ela de desenvolver competências que não têm a ver com a doença, que não têm a ver com o diagnóstico. Então, se o pai e a mãe tratar seu filho como uma criança com todos os seus aspectos do brincar, do se desenvolver, é claro que algumas doenças têm mais limitações que outras, e a gente respeita isso, mas sempre vai existir a criança. Com mobilidade ou sem mobilidade, existe o brincar. Com limitação de fala ou sem limitação de fala, existe a comunicação. Então, se eu conseguir enxergar minha criança como uma criança, eu vou realmente estar exercendo o meu papel de pai, de mãe, de cuidador, porque eu não estou vendo ela apenas pelo sintoma, eu estou vendo ela como um todo. E isso é o mais importante, independente do diagnóstico. Vamos enxergar a criança como um todo. Isso aí. Eu acredito muito nisso também, nesse cuidado da saúde integral da criança na escola. O cuidado interdisciplinar das tarefas cognitivas, das tarefas motoras, das crianças atípicas e neuroatípicas também, se faz necessário dentro de todas as atividades e todas as disciplinas na escola, inclusive atividades mente-corpo, atividades que utilizem dentro da educação física várias estratégias de estímulo, não só dentro do ambiente escolar, mas do ambiente de lazer da criança. Em casa, estímulos em que os pais proporcionem momentos de prazer, momentos alegres, com o movimento, com o aprendizado, com a brincadeira, não esquecendo que aquela criança precisa, assim como todas as crianças, do afeto para a aprendizagem, precisa da atenção dedicada, a redução do excesso de telas, assim como todas as crianças, da leitura, do cuidado, do movimento. O movimento produz cura e consciência corporal, expressão para aquela criança, em qualquer idade. Crianças e adolescentes, eu vou estender um pouquinho para os adolescentes aqui também, porque a infantilização de um adolescente atípico também não colabora com o desenvolvimento dele para uma vida adulta saudável, física e mental. Eu vejo isso também como uma prática um pouco comum pelos cuidadores com as pessoas, os adolescentes com autismo ou com TDAH. A gente se preocupa muito com o problema de tentar ver a pessoa com incapacitismo, deficitismo, né? Do julgamento de que ela não é capaz de desenvolver um esporte, né? De praticar um exercício físico. Então aquela questão da cristalização, ela prejudica porque você começa a olhar o seu filho mais pela limitação. Exato. Então, quando você pontuou muito bem de que nós precisamos fomentar que eles são capazes de desenvolver fisicamente dentro da realidade de cada família, seja na praia ou seja dentro de uma academia. Se você conseguir olhar ele e desenvolver um plano físico de exercícios, que ele seja capaz de se adaptar, você coloca ele de volta dentro de um contexto que às vezes ele vive na escola, ele vê o coleguinha jogando futebol, talvez ele não tenha mobilidade, mas ele pode se desenvolver de outra forma, vai jogar um basquete com cadeira de rodas, é possível. Então é muito importante ter o olhar de outros profissionais como você, que consiga desenvolver um plano mais adequado para a realidade dele. Porque não é fácil, né? Para onde eu levo meu filho? Que tipo de atividade física ele pode fazer? Então é bom você falar um pouquinho de como os pais e as famílias podem procurar que tipo de ajuda e como eles podem adequar o melhor exercício para sua criança dentro dessa realidade. Sim.
pelo olhar da educação física na saúde e da educação física escolar, que são duas experiências que eu tenho, as crianças elas têm capacidade sim de desenvolver inúmeras habilidades, não só socioemocionais, com o movimento, com o esporte, com a prática de movimento, né? Mas também capacidades físicas e motoras, né? Em qualquer fase, em qualquer condicionamento físico atual que a criança ou adolescente esteja. Para isso, ela precisa de um acompanhamento, de uma avaliação de um profissional capacitado para orientar de que forma pedagogicamente todos esses estímulos vão ser propostos, que tempo, que duração, que intensidade, que dose adequada para determinado período do tratamento que a criança esteja, ou adolescente, a interação com os fármacos que a criança possa utilizar em forma crônica, que é todos os dias, né? Isso interfere também na aptidão física em alguns momentos, horários adequados para a prática, intensidade de estímulos adequados, qual o ambiente a ser oferecido e qual as atividades de lazer a serem oferecidas extracurriculares, que também são extremamente importantes para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e para o desenvolvimento cerebral dessa criança. Não só crianças típicas e atípicas. Então, já tem vários estudos trazendo que o exercício em ambiente coletivo, o exercício com outras crianças, com outras pessoas, ele traz muitos benefícios para a saúde mental. Isso é ótimo, porque você falou um ponto, né? A criança que está sob medicação. Existe um horário, então, ideal para que ela possa fazer as atividades extracurriculares e as de exercício também, né? Até como a disponibilidade física, em que o fármaco interage mais, tem maior efeito, qual o período que a criança tem mais disposição e disponibilidade, prazer pelo movimento, ela se sente mais ativa. Tudo isso é observado junto com os pais e cuidadores e com os outros professores que acompanham essa... Então você, pai e mãe que está assistindo a gente aqui nesse vídeo, você ouviu que é possível incluir seu filho em atividade física, conseguir ter um plano personalizado de atividade física extracurricular através de profissionais como a Núbia. É importante o cuidado, não somente do corpo, mas também da mente. Olhe seu filho como uma criança, famílias atípicas ou não, ele continua sendo uma criança. Ele é capaz, dentro das suas limitações, de fazer uma atividade e se identificar com os seus colegas que estão lá na educação física, que estão vendo nas Olimpíadas aí, eles fazendo os exercícios. Então, é possível, tá? Você só precisa, talvez, de ajuda, porque sozinho sempre é mais difícil, não é verdade? A ajuda também é estendida e oferecida pela área da saúde mental, através do psicólogo Eduardo. É interessante também que os cuidadores se cuidem, que essas crianças também tenham um acompanhamento psicológico especializado, que esse desenvolvimento seja integral da criança e do adolescente. Não só corpo, mas mente integrado nesse cuidado. Fica então aqui o nosso convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. Os contatos e descrição de onde nos encontrar vai estar disponível aqui na legenda do vídeo. E eu quero te agradecer, Eduardo, pela conversa e pelas informações que tu compartilhou com a gente. Eu agradeço pela oportunidade e precisando, nosso contato está aí. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.